Você gosta de histórias assustadoras? E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Ligados na Palavra. Hoje, 30 de julho. E eu quero começar essa edição mandando um abraço todo especial para a Isolda, para o Ednei, para o Átila, para o Leandro, que estão acompanhando o nosso Ligados na Palavra. Um grande abraço para vocês, continuem ligados. Eu quero te dar duas dicas. A primeira está aqui, ó, tá vendo? É o link do nosso guia de estudo, que agora você encontra na internet para você estudar. E aqui embaixo, o botão inscrever, tá vendo aí, do YouTube, para você receber todas as informações nossas do Ligados na Palavra. E aqui no estúdio, continuamos com o Cisneros, que está estudando conosco a lição, o estudo dessa semana. Tudo bom, Cisneros? Tudo bem, mais um dia, pela graça de Deus. Um abraço mais uma vez a todos os nossos amigos. Vamos começar então o nosso estudo de hoje, falando com Deus? Olha pra gente. Oremos. Nosso eterno Pai, mais uma vez, te suplicamos a tua companhia. Obrigado porque o Senhor está nos mostrando qual é o nosso verdadeiro papel, a nossa missão como discípulos modernos. Te suplicamos que continues abençoando cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Bem, você já abriu o seu guia de estudo aí? Ou já clicou no link, já está aberto na sua tela? Porque agora vamos estudar. E ontem, Cisneros, nós terminamos falando sobre um personagem bíblico que é muito inspirador para nós, que é Paulo. E a gente começou a história de Paulo porque ele participou do apedrejamento de Estevão, correto? Correto. Ele foi um testemunho, né? Mas Paulo, na verdade, quando ele foi ou teve o apedrejamento, Paulo era, na verdade, Saulo. E quem era Saulo? Saulo era alguém, uma característica fundamental dessa personagem, alguém que realmente estudava a palavra de Deus. Porém, ele era sincero, ao mesmo tempo humilde. São duas características que levaram a ele ter uma mudança de atitude assim que ele percebeu que estava no caminho errado. Mas espera aí. Vocês prestaram atenção? Você fala que Paulo era estudioso da palavra de Deus. Na verdade, Saulo, ainda Saulo. Mas quem estuda a palavra de Deus não tem uma vida de bênção, uma vida modificada, amável, de testemunho. Mas Saulo, a gente que ouve falar da história dele, ele era um perseguidor. E era muito cruel. Mas como assim? Como uma pessoa que conhece a palavra de Deus persegue outras pessoas, mata outras pessoas? Não consigo entender. Veja só, ele estava então numa situação, até então, atuando segundo aquilo que ele acreditava, com sinceridade. Então, ele cumpria o papel que correspondia na época dele, perseguindo pessoas que ele acreditava que estavam em contra no cristianismo real. Aquilo que ele realmente pregava era, de alguma forma, parecia com que os outros estavam errados, equivocados. Mas a partir do momento que ele se encontrou, a partir do momento que ele, como fiel estudioso da palavra de Deus, com sinceridade, encontrou a verdade, então aí sim ele compreendeu na plenitude quem era o verdadeiro Deus. E a ele então veio o Espírito Santo de Deus para mostrar o que ele deveria fazer a partir desse momento. E quando foi esse encontro? Esse grande encontro se deu no caminho para Damasco. Ele estava perseguindo cristãos, mas então aí acontece uma coisa assombrosa. Ele é impactado de tal forma que ele é derrubado do cavalo por um clarão que até o cega por algum tempo. Então, a partir desse momento, ele começa a entender quem era Jesus. Porque ele se pergunta, quem é você que me persegue? Né? Então, aí, Deus, no seu infinito amor e misericórdia, envia pessoas, como é atualmente também. Ele não deixa ninguém desamparado, sem orientação. Aí entra a figura de um profeta,
Ananias, que então é quem é instrumento de Deus para mostrar e orientar a Saulo, nesse então, o que ele deveria fazer a partir desse momento. Só para a gente relembrar, na lição de ontem, a gente acompanhou que Saulo, né, ele participou do apedrejamento de Estevão, e foi nesse momento que ele, então, entende que a vida dele precisa ser modificada. Correto? Ele começa a ver o cristianismo de uma outra forma. E é importante lembrar que, como falamos ontem, às vezes o reavivamento nos traz sofrimento. E algumas vezes que nós passamos por sofrimento, a gente, então, mostra para outras pessoas quem é Deus. O exemplo disso é Saulo, que teve um encontro com Deus e transformou em Paulo. Mas nós falamos de Ananias. Ananias era um profeta muito íntimo com Deus. Correto? Exato. Ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Mas quando Ananias vê Paulo, qual é a reação dele? Ele já foi logo, abraçou, carinhoso. Qual foi a reação? É isso importante. Qual foi a reação dele? É importante, então, frisar algumas coisas. Primeiro, Saulo, na ocasião antes da sua conversão, ele, em todo momento, observando as situações pelas quais os cristãos que ele achava estarem equivocados passavam, não ficava apenas como um episódio, como no caso de Estevão, alguém que foi apedrejado e só. Ele é impactado por aquilo. E, de alguma forma, Estevão prega para Saulo. De alguma forma, ele testemunha para Saulo. E isso fica impressionado na mente de Saulo. Ele vai, então, procurando e vasculhando, que é o nosso papel hoje também. Nós não podemos apenas nos manter assim, cômodos na nossa situação e esperando migalhas. Estou falando assim de porções que venham em diferentes formas, ou pregações, ou músicas. Nós precisamos ir atrás. Dessa forma, Saulo então entende de por que aquele homem se submeteu a tamanha dor e sofrimento. Convicto das suas crenças, ele foi apedrejado e morto. Isso chama a atenção a ele, primeiro. Segundo, quando ele entende, então, o que é realmente o que Deus quer na vida dele, Deus manda aquela segunda personagem que você que mencionou agora, Ananias. Agora, Ananias, ele é sabedor de que Saulo era um perseguidor dos cristãos. Exatamente. Agora, o que faz um homem como Ananias enfrentar esses medos todos para poder chegar e se aproximar de alguém que poderia matá-lo? Unicamente a obediência àquilo que é vontade de Deus. Porque ele, sabedor de que era Deus que estava enviando para o encontro de Saulo, ele foi sem medo e sem temor. Nós, como seres humanos, temos sim esses receios. Mas quando a gente se coloca nas mãos de Deus e sabe de que Ele está no comando, nós nos entregamos. Eu tenho certeza que Ananias sentia um certo temor, mas o fazer a vontade de Deus era maior do que os seus temores. E como é que a gente encontra essa vontade de fazer as coisas que Deus determina? Unicamente com a proximidade que a gente tem dele. Com relacionamento. O relacionamento e o convívio permanente com Ele. E aí? Está a fim de ter uma vida modificada e renovada com Deus? Quer, né? Então vamos começar agora. Feche seus olhos, vamos falar com Ele. Querido Deus, muito obrigado porque o Teu Santo Espírito pode mudar os nossos corações. Por favor, faça isso, porque queremos ser melhores. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. E a gente se vê amanhã, mas não esqueça de estudar a sua Bíblia. Hoje, Jó, capítulo 34, ok? A gente se vê. Tchau.